A educação é a base do desenvolvimento, é o pilar da evolução. Quando aplicada a um indivíduo, ela tanto sedimenta como sustenta a capacidade de compreender o ambiente em que ele vive, a capacidade de fazer escolhas conscientes e de realizar o seu potencial. Multiplique essa ação por milhões e você verá que ela pode transformar uma nação. Educação é tudo. Nós da Globo acreditamos que informar, entreter e educar são valores que devem estar presentes diariamente em todas as nossas ações. A série de reportagens que você verá neste DVD prova que a educação produz muito mais do que pessoas capacitadas. Produz riqueza e uma sociedade mais justa e equilibrada. São 4 países de 3 continentes que colhem resultados de uma decisão política. Todos estabeleceram que a educação era uma prioridade nacional. E o exemplo da Irlanda, quem trouxe foi Marcos Uchoa. Os irlandeses sempre estiveram na periferia da Europa, em termos geográficos e também econômicos. Um dos países mais pobres do continente, desde o século XIX que seus habitantes, sempre que podiam, emigravam. Quem vem hoje a Dublin, a capital da Irlanda, não reconhece esse passado de tanta dificuldade. Pelo contrário, a cidade hoje atrai imigrantes, tem uma vida cultural rica e a animação que eles sempre mostraram na música transbordou para outras áreas da vida. O país, de uma maneira geral, prosperou a ponto de ser conhecido hoje como Tigre Celta, uma alusão a taxas de crescimento econômico que só se viam em países da Ásia. Apenas alguns monumentos lembram como foi dura a vida aqui, o quanto a pobreza marcou até muito recentemente a vida de tantas famílias irlandesas. Quase uns mortos de fome, com pouca educação, muitas vezes analfabetos, os imigrantes irlandeses no mundo anglo-saxão sempre tiveram uma fama mais para ruim. Na Inglaterra, até hoje, ainda existem piadas que mostram os irlandeses como burros, ignorantes. Como todo estereótipo, existe um pouco de verdade. Afinal, eram mesmo os mais pobres, os mais mal preparados, os que deixavam o país. Mas isso é apenas um lado da história. Afinal, a Irlanda é a terra de grandes escritores da língua inglesa. Yeats, James Joyce, Beckett, Bernard Shaw, Swift, Oscar Wilde. 3 deles ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. O apreço ao saber sempre existiu. E numa universidade como Trinity College, fundada em 1592, a tradição de excelência é reconhecida. Mas ela era só para protestantes, para alunos de famílias que apoiavam os britânicos que colonizavam o país. Os católicos, maioria da população, ficavam do lado de fora. Para um país que só conseguiu a sua independência no começo do século XX, e com brigas religiosas que tanto atrapalharam, mudar esse quadro de pobreza não era nada fácil. Mas vários fatores ajudaram. A entrada na União Europeia com suas generosas verbas, a proximidade cultural com os Estados Unidos, entre outras coisas. Mas o investimento em educação foi crucial. Brian Norton é o presidente do Instituto de Tecnologia de Dublin, uma organização com 39 prédios na cidade, oferecendo todo tipo de curso. Ele diz que o governo irlandês decidiu que a prioridade seria gastar dinheiro preparando as pessoas para carreiras profissionais de alta qualificação. Na década de 60, ele diz, apenas 10% dos jovens chegavam à universidade. Hoje, esse número chega a quase 60%. Não só isso. Antes, os jovens que se formavam deixavam o país. Não havia emprego. Hoje, esse pequeno país, com 4 milhões de habitantes, importa mão de obra. Os cerca de 80 milhões de descendentes de emigrantes irlandeses espalhados pelo mundo estão voltando, investindo no país de seus antepassados. A economia irlandesa está ancorada em alta tecnologia e também na indústria farmacêutica, setores que demandam constante estudo, inovação e imaginação. O investimento em educação rendeu uma revolução no padrão de vida dos irlandeses. Eles hoje são mais ricos do que seus vizinhos, os britânicos, que os tratavam com desprezo. E a previsão é que em 2 anos superem a renda per capita dos americanos. Os irlandeses, que pareciam retirantes fugindo da seca, hoje, educadamente, comemoram um novo lugar ao sol. Fortunate ever should favor me, for I do have money in store.
Depois da Irlanda, a Espanha, um país que proporcionalmente tem o maior número de universitários da Europa e onde o acesso ao curso superior é maior do que a média dos países mais desenvolvidos do mundo. Na Espanha, 95% das crianças entre 4 e 5 anos estão na escola. Dos 6 aos 14 anos, o índice beira os 100%. Mas priorizar a educação significa investir. Em 8 anos, entre 1985 e 1993, os espanhóis aumentaram em mais de 1/3 os percentuais de gastos em educação. De 3,6% do produto interno bruto, chegaram até 4,9%. E essa fatia cresceu durante um período de crescimento da economia como um todo, quando o bolo inteiro do PIB espanhol ficou maior. Em 2003, a Espanha investiu cerca de 40 bilhões de dólares em educação. O Brasil, cerca de 25 bilhões de dólares, e a população deles é 1/4 da nossa. No Jornal Nacional, o exemplo espanhol foi mostrado por Caco Barcelos. O país que gosta de exaltar as suas grandezas se orgulha de ser o mais educado da Europa. A Espanha tem, proporcionalmente, o maior número de universitários do continente. Nossa geração teve a oportunidade de estudar. Já nossos pais, muitos nem terminaram o primário. Foram à escola apenas para aprender a ler. Não existem analfabetos entre crianças e adolescentes. E, por lei, escolas públicas e particulares têm que ter qualidade semelhante. Os deficientes físicos estão integrados e recebem um reforço para viver com independência. Temos uma professora de educação física que nos dá exercícios especiais, conta a estudante. O professor da principal entidade de cegos do país diz que os alunos têm aulas de braille e aprendem a caminhar sozinhos pelas ruas. Para ajudá-los na integração se têm algum problema. Nas universidades também aconteceram transformações históricas. A principal delas é uma conquista feminina. As mulheres que eram discriminadas no passado, hoje são maioria. Em alguns cursos superiores, são 2 para cada homem. A mudança começou há pouco mais de 30 anos, quando o país ainda era governado por um ditador militar, o general Francisco Franco, e enfrentava problemas de desemprego, de analfabetismo, de desigualdades sociais. Apenas 5% dos estudantes chegavam à universidade. Hoje, 80% dos jovens até 25 anos estudam. Uma lei daquela época explica esse avanço. Assegurou para a educação prioridade de investimentos, principalmente nos períodos de crescimento econômico. O professor universitário Luiz Martinez fez o mesmo caminho de muitos espanhóis. Trocou o campo pela cidade. O salário dele foi multiplicado por 6 nos últimos 20 anos. Acompanhou o crescimento da classe média, beneficiada pela distribuição de renda. O progresso da economia foi acompanhado do progresso da educação. Aqui se decidiu que a escola fosse um fator de inclusão social, explica Gerardo Castanheda, secretário-geral da TV Ibero-Americana. A sala de aula estúdio torna as lições mais atraentes. Os programas de televisão são usados como reforço, uma compensação para quem mais precisa. 22% dos jovens estão desempregados. Outro desafio é conseguir trabalho para tanta gente qualificada. Saímos da faculdade sabendo muita coisa, mas sem experiência. O curso deveria ser mais prático, diz essa recém-formada. As amigas também têm curso superior. Este encontro no jardim da faculdade foi para lembrar os bons tempos. Todas estudaram no mínimo 17 anos para conquistar um diploma. O encanador, o eletricista, são os que estão ganhando dinheiro. Eu acho que as pessoas têm que ir para a universidade, mas pensando na formação pessoal, não em ganhar dinheiro, diz a administradora de empresas. O sociólogo Fernando Polido concorda com ela. Acha que um povo educado tem mais chances de ser feliz. Ele virou dono de bar no ano da formatura e até hoje nunca trabalhou na área de que mais gosta. Não importa, um homem preparado faz sociologia até atrás no balcão
diz ele, com orgulho de ser um cidadão do país mais educado da Europa. Depois da Irlanda e da Espanha, nós conhecemos o sucesso obtido pela Coreia do Sul ao investir em educação. Em 1965, 16,2% do orçamento eram investidos na educação. Em 2002, o índice subiu para 19,6%, praticamente 1/5 de todo o dinheiro gasto pelo governo sul-coreano. Resultado, 98,5% das crianças em idade para frequentar o ensino médio estão matriculadas.